Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar estudando mais um capítulo do livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação. Amém? Nós, no estudo passado, nós estivemos vendo sobre os 5 primeiros capítulos do Apocalipse, né? Que apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja, somando, corrigindo, exortando e encorajando. Vimos as 7 cartas que revelam o que a igreja apresenta ser aos olhos dos homens e o que elas representam ser aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. Então, nós vimos também no 4 e o 5, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com um livro da história nas suas mãos. Amém? Amém. Eu estou falando aqui o que foi passado das outras vezes, tá? Então, também nós vimos que os capítulos que tem agora apresentarão quadros de sofrimento da igreja, do juízo divino sobre o inimigo dela e o triunfo final de Cristo. Vemos os 7 selos que descrevem os movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. Se você tem um estudo do Apocalipse, nós estamos vendo a página 68, tá? Isso. Quem tem um estudo aí? Página 68 do livro. Eu estou dando apenas a introdução antes de fazer o de início. À medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra. Jesus abre os selos e está encarregado de todo o programa. A história está nas suas mãos. Os 4 primeiros selos revelam a era de Deus misturada com a graça. Mas a partir do 6º selo, há o derramamento da ira de Deus sem mistura de Deus. É o dia do juízo. O Ed veio conversar comigo e veio me pedir para mim se eu poderia estar passando o estudo de Apocalipse com vocês, né? Eu estou acostumada a dar aula para crianças. Mas para adultos, eu confesso que eu estou tremendo aqui atrás. Né? Mas, amém. Eu tomei isso como um desafio. Então, nesses dias, eu tive 2 semanas para estar estudando. Nós vamos estar hoje passando no capítulo 6 de Apocalipse. E aí eu quero ler com vocês o capítulo 6, ok? Se você tem a tua Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse, por favor, você quiser acompanhar, eu vou estar fazendo uma leitura aqui e você pode me acompanhar. Ok? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. 5.
Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venho. Olhei, eu vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E eu vi uma voz, como uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte. O inferno o seguia. Foi-lhe dado o poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com fome, com a peste e com as feras da terra. Então, nós vamos estar estudando até aqui. Vamos estar estudando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem até novela ou filme, né? Vocês já ouviram? Os 4 cavaleiros do Apocalipse? Filme, novela, uma coisa assim, eu já... Filme. Então, já se ouviu muito falar sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Confesso a vocês que eu tinha, assim, né, algo na minha mente em relação ao que representava cada um desses cavaleiros. Mas, estudando mais profundamente a palavra, eu vi que não era nada aquilo do que eu pensava. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, quantos já estudaram o livro de Apocalipse, assim, já leram? Já. Então, a maioria tem uma noção do que o livro do Apocalipse fala. E, especificamente, nesse capítulo 6, o que vocês entenderiam aqui no 6:1, que fala sobre o cavalo branco? Então, muitos leem isso e veem como uma representação, né? Então, vou passar 3 representações do que seriam esse cavaleiro branco. Antes de mais nada, nós queremos ver aqui, vamos começar no versículo 1, tá? Vocês sabem quais são os 4 seres viventes? Quem sabe? Quais são os 4 seres viventes? Ele fala que tinham 4 seres viventes. 4 seres viventes. E cada ser vivente, ele vai chamar um cavaleiro. Vocês viram aqui? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes, como a voz de um trovão. Então, aqui, desses 4 cavaleiros que nós vemos aqui, cada um tem um ser vivente. O primeiro ser vivente, deixa eu ver se eu consigo achar onde está para vocês. Os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. Ok? O primeiro é o leão, que nós podemos ver representando no livro de Mateus. Significa a figuração de Jesus como rei. Tá? Então, o leão é o primeiro ser vivente. Tá? O segundo ser vivente representado aqui é o novilho ou um bezerro, tá?
E aí, nós podemos ver descrito em Marcos, como Jesus como servo. Outro ser vivente, nós podemos ver que tem a face de um homem. Representado o livro de Lucas, que mostra Jesus como o homem perfeito. E o último ser vivente, bem parecido como um rosto de águia, que representa o livro de João. Aquele que veio do alto para a terra e voltou. Então, aqui são os 4 seres viventes que vai chamar os 4 cavaleiros que nós iremos estudar hoje. Então, o primeiro ser vivente, aqui, dá-se a entender que é o leão. O leão. Porque ele está falando aqui, o leão que vem com uma voz forte, como uma voz de trovão. Nós vemos o leão como um animal forte. Né? Então, o primeiro ser vivente aqui que chama um dos cavaleiros, do primeiro cavaleiro, é o leão. Tá? A voz do trovão combina bastante com a imagem do leão. É possível que o primeiro ser vivente, o que se parecia com um leão, foi quem fez o anúncio. Que ele falou, vem. E aí, depois que o primeiro ser vivente disse, vem, veio o cavaleiro branco. O primeiro cavaleiro que foi solto. Voltando aqui um pouquinho. Quem que teve essa visão? João. Essa visão, ele estava tendo da onde? Da ilha de Patmos. E esses cavaleiros, ele fala no capítulo 5, que ele viu 24 anciões, ele viu o cordeiro, o trono, o cordeiro de Deus e aquele que se assenta no trono, certo? Vocês estão acompanhando comigo? Então, essa visão, João estava tendo do céu. Eles estavam no céu. Os 24 anciões, os 4 seres viventes estavam no céu. E quando o primeiro ser vivente, que nós vemos como leão, disse, vem, nós vemos sair o primeiro cavaleiro, que vem montado num cavalo branco. Ok? Então, nós vemos também um simbolismo na cor branca. O branco, no Apocalipse, está relacionado com Jesus e os seus seguidores. Aí nós podemos ver, né, o nome com a pedrinha branca, as roupas brancas, Jesus tinha os cabelos brancos. Então, tudo que é de branco é um símbolo de Jesus e os seus seguidores. Ok? Então, o primeiro cavaleiro é o cavaleiro montado num cavalo branco. Então, nós vemos o primeiro cavaleiro, e ele sai de onde? O cavaleiro sai do céu. Então, como eu entendia que esse cavaleiro era um anticristo. Quem entendia como? Já viu alguns estudos falando que era o anticristo? Ninguém? Vocês já escutaram, né, gente? Só eu que só escutei, só eu que... Impossível. Hã? Né? Fala que é o anticristo. Já ouvi falar? Eu já li livros, inclusive, que falam que esse cavaleiro branco simbolizava o anticristo. Mas não é a verdade. Também, vamos lá. Vou dar a primeira interpretação. Temos 3 interpretações. O primeiro seriam os portanos, inimigos dos romanos, famoso por seus cavalos e seus arcos e sua flecha. E aí, nós vemos que como o cavaleiro estava, ele estava montado num cavalo branco, e que mais que ele tinha? Não, ele tinha um arco. Um arco sem flecha. Vocês notaram isso? Ou na Bíblia de vocês está escrito um arco e flecha? Não.
só um arco e uma coroa, ok? Ok. Então, vamos lá. A segunda interpretação para esse cavaleiro branco é o simbolismo do anticristo, como eu já falei para vocês. Por causa do arco e da flecha, como símbolos de inimigos de Deus, mas por que esse cavaleiro viria do céu? Então, não é um anticristo, tá? Então, já caiu por terra. Então, esse cavaleiro não é o anticristo. E ele também não é os inimigos dos romanos pártamos, que vinham em cavalos brancos com flechas e arcos, né? Aqui fala que só estava com arco, não tinha flechas. O terceiro simbolismo para esse cavalo branco, para esse cavaleiro, é o símbolo da pregação do evangelho. Ah, quem sabia disso? Está vendo? Está vendo como Deus é? Quem que leva a apostila? Então, olha só que interessante, gente. Não é o anticristo, porque o anticristo não vai descer no céu. O anticristo ele está na terra, ele está vagando sobre a terra. Quem vem do céu? Jesus. Então, como que aqui nós falamos que a pregação do evangelho simboliza o evangelho? Cristo assentou-se no trono juntamente com o Pai e marcou o começo da pregação do evangelho. A partir, sabe, de quando? Do Pentecoste. A palavra de Deus foi espalhada de uma forma bem rápida. Então, o evangelho foi espalhado na nação. Cristo selou a oportunidade da salvação e tornou realidade quando morreu naquela cruz. Então, aqui nós vimos o primeiro cavaleiro branco como o evangelho. Legal, né? Eu não confesso para vocês que eu não sabia sobre isso. Eu pensava que era o anticristo. Porque eu lia. Então, é o anticristo. Passava ali batido, né? O anticristo. Mas nunca fui me aprofundar assim para entender o que realmente queria dizer aquilo ali. Então, nós vimos aqui o leão, o primeiro ser vivente. Ali, vamos ler aqui. Ele estava com um arco, certo? O cavaleiro tinha um arco. O texto dá a entender que ele estava usando o arco como uma arma para conquistar o povo. Um arco sem flechas. Ok? E ele estava saindo para vencer. Ok? E ele usava uma coroa. Essa coroa é a mesma que os 24 anciões estavam usando. É a mesma coroa, é uma coroa de diadema, é uma coroa de vitórias, ok? Então, a coroa que esse primeiro cavaleiro está usando é a mesma que os 24 anciões estavam usando. É uma coroa de vitória ou de diademas. Então, vemos a visão geral desse primeiro capítulo. Após considerar cada elemento descrito em Apocalipse 6, 1 e 2, podemos ver que a conquista acontecendo no planeta Terra é a divulgação da palavra de Deus e a reação das pessoas quando elas ouvem a mensagem. Se elas aceitam a mensagem, elas iniciam a jornada do vencedor. Elas recebem um novo coração e um novo entendimento. Mas quem é esse cavaleiro? A Bíblia traz dois versos que nos ajudam a entender a resposta para essa pergunta. Salmo 45, 4. Nessa majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade e da retidão, que a tua destra mostre coisas terríveis.
E Apocalipse 19:3 diz que Jesus estava vestido de vestes tingidas de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, o primeiro cavaleiro, nós podemos dizer que é o Evangelho, ok? Qual o primeiro cavaleiro, gente? E o que ele tinha? Qual o instrumento que ele usava? Um arco e o que mais? Uma coroa, ok. Vamos lá então para o segundo cavaleiro. Olhei e vi um cavalo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Qual é o segundo ser vivente? É o bezerro, né? Ou novilho. Os bezerros eram animais usados no ritual de sacrifícios no antigo Israel. Esse ritual apontava para o sacrifício de Cristo que um dia iria oferecer para o seu povo. Então, tem um significado o bezerro. Tá? O segundo animal é o bezerro. Então, o segundo ser vivente que fala, vem, que está chamando o segundo cavaleiro, é o bezerro. Ok? E o cavaleiro que vai sair agora é o cavaleiro da cor vermelha. Vamos lá, vermelho. O vermelho ou escarlate. A palavra grega é purpus, que quer dizer vermelho cor de fogo. No Antigo Testamento, vermelho está associado com o derramamento de sangue e com o pecado. Mas uma referência interessante está em Números 19:2, onde Deus ordenou que os israelitas trouxessem uma novilha vermelha, sem defeito, que não tinha mancha e sobre o qual não se tenha posto jugo. Eles tinham que trazer a novilha até o sacerdote para que ele pudesse oferecer sacrifício a Deus. Então, o vermelho também estava associado ao sacrifício. Já no Novo Testamento, a cor vermelha está associada a Satanás. O dragão vermelho, como está escrito lá em Apocalipse 12, com a besta que está em Apocalipse 17, a prostituta vestida em cor de escarlate, que tinha em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação, que estava embriagado do sangue dos santos e do sangue dos testemunhas de Jesus. Em Apocalipse 17, 4 e 6, também está escrito assim: então, com base nos dois testamentos, a cor vermelha representa o derramamento de sangue, sacrifício, perseguição por causa da presença do pecado ao mundo. Então, nós vemos ali o vermelho. Então, o cavaleiro vermelho tem um significado. Cada cavaleiro que nós vamos estudar tem uma cor. E cada cor tem um significado. Então, esse segundo cavaleiro, o significado dele, da cor vermelha, tem a ver com derramamento de sangue. Tá? Por isso, o novilho. Por isso, o ser vivente aqui é mostrado como um boi. Porque ele que era usado para o sacrifício. Ok? E qual era a arma da guerra? A arma da guerra era esse aqui. Era um cutelo. Não era uma espada de guerra. A espada de guerra é aquela espada comprida. Era um cutelo, uma espada cutelo. Essa espada machaira, é o cutelo sacrificador. Aonde chega Cristo, chega também a perseguição aos que são de Cristo. Aí nós temos os versículos ali, tá? Nós não vamos ler, que o nosso tempo não... Pense em Estevão, Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, a Rússia, a Coreia do Norte, a China, os países islâmicos. São países que sofreram perseguição. Tá? A guerra que Deus se interessa mais não é a guerra travada com armas terrenas, mas sim a que tem consequências eternas, na qual lutamos com a verdade de Deus e com obediência aos seus mandamentos. Então, é o cutelo, era usado como sacrifício.
há tempos, antigamente, eles escolhiam, tinham o direito de escolher tipo de morte. Tinha por decapitamento, né? Decapitamento, envenenamento e enforcamento. Então, esse daqui por decapitamento era que menos. Era o que, assim, também era, passava ali já era, né? Mas era usado esse instrumento aqui, era o cutelo. Tá? Aí, qual o objetivo? Qual o objetivo desse novilho, desse segundo aqui, desse segundo cavaleiro? Tirar a paz da terra. Então, ele tinha um objetivo. Ele saiu do céu com o objetivo de tirar a paz. Ok? Para que os homens matassem uns aos outros. Ele saiu com o instrumento. Mas quem matava são os homens. Interessante, né? Ele saiu com um negocinho grande lá para matar, mas quem matava matavam os outros. Vamos entender isso melhor. Nós vamos explicar. Após receber a mensagem do Evangelho, nós vimos que o primeiro é o Evangelho, certo? Primeiro é o Evangelho. Aqui nós vemos o quê? Após receber a mensagem do Evangelho, as pessoas receberem a mensagem do Evangelho, as pessoas se depararam com a necessidade de tomar uma decisão. A pessoa aceita ou rejeita a mensagem. Aqueles que aceitam o Evangelho podem sentir paz espiritual, mas passam a ser o foco das oposições daqueles que não aceitaram. Aqueles que rejeitam deixam de receber a paz espiritual. E por causa dessa rejeição, várias formas de perseguições começam a surgir, e em diferentes intensidades. Ok? Então, aqui, nós vemos o quê? O Evangelho sendo levado pelo cavalo branco. Já no segundo, nós vamos ver as perseguições que ocorrem. Por isso que fala assim, os homens matando uns aos outros. O cavaleiro tira uma espada, mas quem se matavam eram as pessoas. Nós vemos que muitas pessoas sofreram perseguições de seus próprios familiares quando decidiram aceitar Jesus. Né? Várias perseguições de seus próprios familiares rejeitassem. Você já viu assim, um morto-vivo? Porque tem parentes que não aceitam, porque são tão, por exemplo, são tão budistas, um exemplo do budista, que quando um filho, né, aceita o Evangelho e deixa de ser budista, os próprios pais não querem mais, como se fossem mortos. Os próprios pais matam ali, então é um morto-vivo. Né, o Islã, quando uma pessoa do Islã, né, se converte a Cristo. Por isso são guerras, por isso que existem as guerras. Isso aí. Então, ataques podem vir diretamente através de perseguição, como tentativa de eliminar aqueles que creem, ou indiretamente entre grupos inimigos lutando entre si, fazendo com que o povo de Deus seja pego no meio. Então, nós vemos aqui, né, as perseguições das pessoas que se tornam cristãos. Isso nos leva a pensar que a palavra de Deus é a grande espada do Apocalipse. O ponto é que só existem dois lados nessa batalha espiritual. O lado daqueles que estão com Deus e aqueles que não estão. O limite estabelecido pela palavra de Deus estão claramente demarcados e se separam os dois lados.
Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ok? Então, aqui nós vimos o cavalo vermelho. Tá? Agora nós vamos ver o cavalo preto. No versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Aqui, nós podemos ver o terceiro ser vivente, com aparência de homem. O terceiro ser vivente, muito provavelmente era esse que era o ser que tinha o rosto de um homem, já que a ordem em seus seres aparece no capítulo, né? No capítulo 6, que nós vimos aqui. É assemelha com aqueles que aparecem no Apocalipse 4:7. O aspecto humano desse ser aparenta enfatizar a natureza espiritual desse chamado. Então, é uma aparência de um homem. E ele vinha no cavalo preto. A cor preta está ligada à escuridão. Quando se fala preto, negro, nós lemos como escuridão. No Novo Testamento, é a condição de viver na escuridão ou no tempo na qual uma pessoa está antes de conhecer a Cristo, né? É um período de fome espiritual. Então, quando a pessoa não tem o conhecimento de Deus, então ela está em trevas. Não fala assim, aquela pessoa está em trevas. Então, é esse período que a pessoa se encontra, na escuridão. Está vendo? Isso. E ele tinha na sua mão uma balança. A balança não somente é um equipamento para medir peso, mas também um jugo que se coloca no gado, para que trabalhassem juntos. No Antigo Testamento, a palavra balança era usada para representar a fome. Comer pão por peso significava que a comida estava escassa e sendo racionada. Por causa da desobediência de Israel, Deus disciplinou o seu povo, cortando o suprimento de pão e água e provendo o mínimo necessário, uma quantidade que era para ser medida. Vemos em Ezequiel 4:16. Continuando aqui no 6, ele fala assim: eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite nem o vinho. Ok? Então, essa voz saía do meio dos 4 seres viventes. Provavelmente era a voz de Deus. Deus estava dando uma ordem para eles, né? Para eles ali. Porque a voz tinha autoridade. Ele estava falando, estava determinando o preço da cevada, ele estava determinando o preço do trigo e estava dando ordem para que o óleo, para que o azeite e o vinho não tivessem misturas. Então, essa voz saía do meio dos 4 seres viventes. Aqui nós vemos, olha, tá vendo? O trigo era considerado o principal alimento. E a cevada era considerado o alimento para gente mais pobre, sem condição, e animais. Eles estão perdidos.
Vamos ler aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Deus está falando de uma fome espiritual, uma fome de ouvir as palavras do Senhor. A palavra de Deus é comparada aos grãos. Em Mateus 13, 3, 30, em Lucas 18, 8 a 11, o pão da vida, em Mateus 4, 4, e ao próprio Jesus, né, sobre João 6, 35 e até 58. Então, ele está falando aqui da fome, o terceiro cavaleiro preto, da escassez do pão. Ok? Vamos agora ao quarto cavaleiro. Sete. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, esse último cavaleiro aqui, o último ser vivente que restou aqui foi a águia. Então, provavelmente foi a águia que chamou o último cavaleiro, que é o cavaleiro que veio montado no cavalo amarelo. Hã? É uma águia. Então, em Deuteronômios 28, 48 e 51, nós lemos, como parte das maldições do conceito, que Deus enviaria uma nação estranha vinda de longe, que viria contra Israel rapidamente como uma águia. E essa nação iria tomar tudo do povo. Devastação tomaria conta, e eles teriam fome, sede e nada restaria. Ao contrário do que vimos no terceiro selo, onde o vinho e o óleo seriam poupados, na maldição do concerto, em Deuteronômio 28, 51, nem mesmo o óleo e o vinho permaneceram. A destruição completa era certa. Então, aqui no terceiro selo, né, que foi aberto ali, que veio o cavaleiro, ele fala que o vinho e nem o azeite iriam ser misturados. Agora, aqui no quarto selo, no quarto cavaleiro, fala que tudo foi danificado. Então, houve uma danificação em tudo isso aí. Aqui, isso que nós acabamos de ler, tá? A cor amarela. A palavra grega usada para amarelo ou pálido é chorros, que significa verde. Era usada para descrever a vegetação, mas também era usada para descrever a cor amarela esverdeada de uma pessoa que estava doente ou mesmo morta. Os primeiros 3 cavalos tinham uma cor forte e vibrante, mas esse cavalo é diferente. Ele tem uma cor indefinida e difícil de descrever. Ele tem a cor de doença e de morte. Vocês perceberam também que este cavaleiro é o único que tem nome? Qual é o nome desse cavaleiro? Morte. Os outros 3 que nós vimos, ele não dá um nome. Mas este, ele tem um nome e ele não está sozinho. Ele vem acompanhada, com o Hades, né? O Hades na Bíblia é o lugar onde ficam os mortos, as sepulturas. Ou traduzido assim como o inferno. Então, a morte, ele veio com o inferno junto. Então, ele não estava só.
E a ele foi dado um poder. Vamos ver qual o poder que esse quarto cavaleiro tinha. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, fome, peste e feras do campo. Então, essa quarta parte da terra é uma simbologia, que a terra foi dividida em 4. Podemos ver em Apocalipse 7:1, que está escrito assim: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum dos ventos soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Então, a terra foi dividida aqui em 4. Então, por isso que ele fala que este poder foi dado a quarta parte da terra para este cavaleiro. A quarta parte da terra se refere ao povo de Deus que passou pela morte, pela fome espiritual. O terceiro selo. E que agora estão à beira da morte espiritual. Os primeiros 4 selos são os cavaleiros que saem para o mundo com a missão de trazer pessoas de volta para Deus. Cada cavaleiro tinha uma autoridade dada por Deus para executar uma missão. Eles tinham controle sobre a terra, sobre toda a terra, mais precisamente de eventos que não devem ser mencionados. Aí ele fala aqui sobre espada, fome e animais selvagens. Eram maldições do concerto direcionado aos israelitas. Ele usava essas pragas para disciplinar seu povo, especificamente aqueles que estavam sendo infiéis à sua palavra, para trazê-los de volta para si. Um fato interessante de Apocalipse é que ela menciona um aspecto dos 2 cavaleiros anteriores, a espada do segundo e a fome do terceiro. A ordem que esses elementos são mencionados no verso dá a entender que o problema está se intensificando, e isso serve de um alerta. A espada irá dividir o povo, e aqueles que recusarem ouvir a palavra irão sofrer fome espiritual e, eventualmente, irão morrer, se continuarem no caminho da rejeição. O que sobrar após a morte será consumido pelos animais da terra. Todos os cavaleiros até agora foram enviados do céu para trazer os filhos para trabalharem com os filhos de Deus. Então, nós vemos aqui que esses 4 cavaleiros foram mandados para a terra com um propósito. E o propósito dos 4 é fazer com que o povo se volte para Deus. Ok? Vocês entenderam o objetivo dos 4 cavaleiros? Aí eu pergunto para vocês, esses cavaleiros já estão sobre a terra? Já estão sobre a terra. Então, fazendo uma revisão. O primeiro cavaleiro, qual era a cor dele? Branca. O que ele tinha na mão? Um arco. O que mais que ele tinha? Uma coroa. Significa o quê? O evangelho. A pregação do evangelho no mundo. Né? Começou ali no Pentecoste, com o pessoal, né? O segundo cavaleiro, que cor que é representado? O segundo cavaleiro? Vermelho. E qual é o animal que chama? O bezerro. E o que esse cavaleiro tinha na mão? O cutelo. O cutelo, né? E seria o quê? Esse segundo cavaleiro, a reação das pessoas ao receber a mensagem, o evangelho. Ou aceita, ou não aceita.
Entendeu? O terceiro cavaleiro, preto. Qual é o ser vivente que chama esse cavaleiro? O homem. O que ele tinha na mão? Uma balança. Então, a balança simbolizava o quê? A fome. A fome. Por quê? Porque quando tem pouca comida, então, a Bíblia, ali nós lemos que tudo é pesado. Né? Um trabalho de um dia, um salário de um dia para comprar uma quantidade pequena de comida. Né? Então, a balança aqui simbolizava a fome, a escassez de alimento. Isso aqui, escassez de alimento, seria no espiritual. Tá? E o quarto cavaleiro? Cor amarela. Que animal, que ser vivente? A águia. E qual é o nome dela? A morte. E ela estava acompanhada ou estava sozinha? Acompanhada com o inferno. Então, esses cavaleiros foram vindo do céu. Deus mandou eles lá do céu para eles virem à terra com um objetivo. E eles já estão soltos sobre a terra. Nós vemos a pregação do evangelho, nós vemos as perseguições que têm ocorrido. Isso daí são tudo consequências. Né? A fome das pessoas quererem Jesus e serem perseguidas, pessoas morrendo por causa do evangelho. Né? Nós vemos isso, que essa parte de Apocalipse já está se cumprindo. Né? E nós, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa reação, né, diante desse estudo que nós estamos tendo sobre o Evangelho de Apocalipse? Né? Nós achamos que nós somos cristãos o suficiente e paramos, achamos que sabemos o suficiente e não estamos aí estudando a palavra, não estamos gastando tempo conhecendo o que as Escrituras falam. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. Ele fala de eventos que irão acontecer. E nós temos que estar por dentro daquilo que irá acontecer, porque isso se trata do nosso futuro, o futuro da igreja. Né? Então, são eventos que nós iremos viver, que a igreja já está vivendo, que nós temos que estar por dentro, né? E se preparar. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos, nem os anjos do céu sabem o dia que o Senhor irá voltar. Né? Ninguém sabe, nem os anjos do céu. Então, nós temos que viver a nossa vida hoje como amanhã não se fosse existir, porque o amanhã pertence ao Senhor. Então, nós temos que estar estudando mais da palavra de Deus. Nós temos que estar por dentro dos acontecimentos, né? Porque tudo que está acontecendo, Deus ele está no controle. Nada está fora do controle de Deus. Ele fala que o Senhor está por dentro de tudo. Então, tudo que está acontecendo, esses acontecimentos que nós estamos vendo, está aqui, ó. Se nós estudarmos a palavra e ficar menos tempo no Facebook, menos tempo no Twitter, mesmo gastando o nosso tempo com tantas coisas e nos desempenharmos em estudar mais a palavra de Deus, nós iremos crescer. E isso será benefício para o nosso benefício mesmo. Falando de mim, primeiramente. Ok? Então, vamos, gente. Deus falou muito forte comigo através desse estudo. E me deu muito temor. E é isso que nós temos que estar temente a Deus. Porque as coisas estão aí. Deus está revelando à igreja. E a Bíblia fala assim, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito está dizendo. Então, temos que estar com os nossos ouvidos espirituais atentos ao que o Senhor tem falado à igreja, o que o Senhor tem falado com cada um de nós. Amém? Amém. Deus abençoe. Ed, pode passar por que o quê? 10 minutos aqui o quê, tá, gente?